6. São 7 selos, desses 7 selos, nós vamos estudar 6. Essa gravação aqui. Esses 6 desses 7 selos hoje. E vocês fiquem à vontade para comentar, para participar, para falar. Fiquem bastante à vontade. Agora, para a gente começar o capítulo 6, é importante que a gente retorne aqui o capítulo 5, o capítulo 4, porque, assim, lembra que o capítulo 5 diz assim: eu chorava muito, versos 4 e 5, a gente estudou aí nas semanas anteriores. Diz que João, quando João olhava para a visão, ele disse assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Tá? E a gente precisa entender novamente qual é o contexto do capítulo 6 de Apocalipse, né? O capítulo do Apocalipse 6. Qual é o contexto dessa história toda? Então, eu resolvi fazer uma reuniãozinha assim, bem rápida, porque o capítulo 6 ele é bem direto ao ponto. Mas vale a pena a gente fazer uma revisão do que a gente já estudou até aqui. Bem rapidamente, um overview. Capítulo 1 foi a introdução, lembra? Né? Aquela visão que João teve de Jesus andando. A introdução de Jesus andando no meio das 7 igrejas, dos 7 candelabros, tendo as igrejas nas suas mãos e tal, as estrelas nas suas mãos. Enfim, aquela visão bonita que João contempla de Jesus no meio das igrejas. O capítulo 2 e 3 são a carta às 7 igrejas, lembra? Né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse, que remontam, que são nada menos 7 períodos que a igreja passou, por 7 períodos da história do mundo, né? E onde nós estamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, com características bem peculiares. A igreja de Laodiceia, que não era uma igreja nem fria nem quente, era uma igreja morna, que o Senhor fala que está a ponto de vomitar, servia para nada e tal. E aí tem algumas observações em relação à igreja de Laodiceia. Enfim, aí termina essa primeira sessão do livro de Apocalipse e começa uma segunda sessão, que é o capítulo 4. Nós estudamos o 1, 2 e 3, e veio o 4, que foi uma visão que João teve do trono de Deus. Inclusive, uma das cartas, se não estou enganado, a carta de Laodiceia, né? A promessa é: ao vencedor vai sentar comigo no trono. E é justamente esse trono que está falando, o trono de Deus. Então tem a visão do trono, os 4 seres viventes, tem toda uma história ali, um trono, um lugar diferente, bonito e tal. Então é o capítulo 4, a visão do trono de Deus. No capítulo 5, o que aconteceu no capítulo 5 nós estudamos? Foi a entronização, ou seja, tinha um trono e que alguém estava na cerimônia de posse desse trono. Então Deus estava ali e, de repente, quem é que chega e assume o trono, e senta no trono e assume o trono? O Cordeiro, né? O Cordeiro que foi morto e que ressurgiu, lá estava o Cordeiro. E ali João vê essa frase, esse texto que eu li aqui agora. Ele chorava porque tinha um rolo, né? Tinha lá um livro selado, e ninguém era digno de abrir o livro, mas de repente entra o Cordeiro, e o Cordeiro é digno de abrir esse livro. Então foi um processo de entronização. E o capítulo 6, que eu coloquei trono de Deus, mas não os selos, né? Os selos. E aí a gente precisa entender um detalhe importante dessa entronização, gente. Porque assim, a gente estuda muito, a gente tem que contextualizar as situações. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Olha, no livro de Atos, no capítulo 1, dos versos 3 a 5, tem esse seguinte, tá aí, quem poderia ler para mim? Quem pode ler aí? Capítulo 1 de Atos, versos 3 a 5. Pode ser, Elias. Vai lá.
Muito bem. O texto traz alguns detalhes para nós que a gente precisa prestar bastante atenção. Ele fala de uma promessa, fala para eles ficarem em Jerusalém e esperarem essa promessa. Essa promessa seria cumprida dentro de poucos dias. Não seria agora, mas daqui a poucos dias. E eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Também. Então, vem a pergunta. Bom, que promessa é essa? Por que eles não podiam sair daquele momento? O que seria esse batismo do Espírito Santo? Então, a primeira pergunta vem, que promessa é essa? Né? E aí, na sequência, o texto ainda diz mais alguma coisa. Versos 7 e 8. Quem pode continuar a leitura? Eu posso. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 7, 8. E para fechar, os versos 9 a 11. Para eu ler? Pode ser. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus ia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Ótimo. Obrigado, Nidinho. Obrigado, Elias. Veja, então, tem algumas mensagens aí. Jesus estava na iminência de subir ao céu, estava subindo ao céu, estava na assunção de Jesus. E o texto fala que Jesus diz assim, olha, lembra a promessa que eu fiz para vocês, que eu fiz para vocês? Aguarde essa promessa. Fique em Jerusalém e dentro de poucos dias vai acontecer. E vocês receberão o batismo do Espírito Santo. Então, aí naquele momento ali, Jesus sobe para o céu, né? Jesus sobe para o céu e há uma promessa, e os anjos falam para ele, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo assunto ao céu vai voltar da mesma forma que vocês viram subir. Então, aí a gente fica assim, mas que promessa foi essa, né? O que aconteceu? Que promessa é essa que a gente precisa entender o que aconteceu? Então, a gente vai recordar um pouco mais para a gente entender melhor esse batismo do Espírito Santo. Eu trouxe um outro texto que encontra-se em João, onde Jesus realmente faz essa promessa um pouco antes, uns dias antes dele ser morto e ressuscitar. Quem poderia ler para a gente esse texto que está aí? É um texto um pouco longo, são 2 partes. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e os maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se der alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não mais verá mais, você, no entanto, me verão, porque eu vivo, também me verão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha a promessa que Jesus fez. Esse é capítulo 14 de João. Obrigado, Joilton. Bom ter você aqui. No capítulo 14 diz assim, não se turbe o vosso coração, né? Na linguagem, né? Não se preocupe, não se atemorize. Ele faz uma promessa, olha, eu vou pedir ao Pai, a promessa está aí, lembra aquela promessa que foi falada lá em Atos?
olha, espere aquilo que eu prometi para vocês. Fiquem em Jerusalém e mandar a promessa. Eu pedirei ao Pai, ele vos dará um outro consolador para que esteja com vocês para sempre. Fique tranquilo. Eu vou subir, de repente vocês não vão me ver, eu vou voltar com vocês. E aí tem um texto muito importante, que é o finalzinho que o Joilton leu aí. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Olha, no dia que vocês receberem o Consolador, é o dia que eu estarei com meu Pai. Essa é uma frase muito importante, muito importante. Vamos continuar a leitura do 14 até terminar o 26. Pode ler, gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem tudo o que lhes tenho dito. Eu apresento um amigo aí que leu aí o texto para a gente. Esse aqui é o Serginho, amigão, teólogo, psicólogo, pregador da palavra de Deus, né? Ô, benção, hein? Cantor, ele vai cantar para nós no final. Amém. Prazer estar aqui, gente. Deus abençoe. Obrigado, Serginho. Seja bem-vindo, viu? A voz é bonita mesmo. Obrigado. Então, olha só, no final ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha bem o finalzinho que fecha aí. Lembra que no texto anterior, naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai. Naquele dia que vocês receberem o Santo, o Consolador. E o Pai vai enviar em meu nome. Olha que interessante isso, hein? Olha que interessante. Então, quando a gente volta para o livro de Atos, agora no capítulo 2, a gente tem outro texto bastante interessante também, que fecha nosso esquema aqui que a gente está pensando. Quem pode ler para a gente? Vai lá, Elias. Manda ver. Obrigado, Elias. Então, veja, a promessa foi cumprida alguns dias depois, no dia de Pentecostes. Então, veja, foi ter feito uma promessa. Fique em Jerusalém até que seja cumprida a promessa. Isso vai acontecer dentro de poucos dias, vocês receberão o Espírito Santo. Vamos lembrar aqui, ó, o que aconteceu? No capítulo 14 de João, Jesus promete o Espírito Santo quando ele estivesse junto ao Pai. Quando ele estivesse junto ao Pai. Quando eu estiver junto ao Pai, vocês vão saber que eu estar junto ao Pai, vocês receberem o Espírito Santo. Um pouco mais para frente, Jesus morre. E ele diz: está consumado. Acabou, está cumprida a minha parte. No dia seguinte, 3 dias depois, Jesus ressuscita. O anjo retira a pedra do túmulo de Jesus, vem a ressurreição de Jesus. E Jesus fica com os discípulos por 40 dias. Lembra do texto lá? Passados 40 dias, Jesus subiu aos céus. Aí Jesus sobe para o céu em uma nuvem e promete que em poucos dias a promessa será cumprida. E aí, quando daí 10 dias, o Espírito Santo desce. É justamente o momento da entronização de Jesus no capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5. Então, veja como está uma conexão. O que acontece no céu e o que está acontecendo na terra.
Na terra acontece, Jesus está ali cumprindo o seu ministério e promete, o Espírito Santo vai vir. Mas o Espírito vai vir quando? Quando eu estiver lá junto com o Pai. Quando eu for entronizado. E aí eu vou chegar lá e o Pai vai enviar em meu nome. Então, acontece tudo isso aí durante 40 dias. Jesus fica, fala assim, aguarda que daqui poucos dias vai vir o Consolador. E aí eles esperam mesmo no cenáculo, ficam ali reunidinhos, ali, orando. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. É o dia justamente que Jesus está entronizado. E aí a gente entra no capítulo 6, que é justamente quando Jesus está no céu, quando Jesus está no trono, assume o trono, e aí João vê, tem aquela visão. Mas quem é que vai abrir o livro? Quem é que vai abrir os selos do livro? E aí os seres viventes falam, o Cordeiro é digno de abrir o livro. Então João fica tranquilo, ele estava chorando, ele fica tranquilo. E agora Jesus começa a abrir a abertura dos selos. Tudo certo até aí? Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguma revolta? Tudo certo? Ok, então vamos avançar. E aí começam a abertura dos selos. Jesus abriu os selos. Cada é uma carta, né? Um papel assim, daquele rolo, né? Como os rolos antigos, escritos dos dois lados, né? E aí ele começa tirando o lacre de cada selo. E ao tirar o lacre de cada selo, acontecem algumas coisas interessantes. Porque assim como os períodos das 7 igrejas, os 7 selos também demarcam parte da história deste mundo. Vai dando outros detalhes que a gente não sabia com as igrejas. Oi? Aqui só deu um comentário. Não consegui identificar quem. Ok. Então, da mesma forma que a abertura, as cartas, cada carta representava um período da história da igreja, também os selos representam o período da história do mundo acontecendo, de coisas que estão acontecendo na igreja e no mundo do contexto que nós vamos estudando agora. Então, o primeiro selo, olha o primeiro selo. Quem pode ler o primeiro selo? Nós vamos ler os 6 selos que nós vamos estudar hoje, depois a gente vai comentar cada um deles, tá bom? Não na sequência. Quem pode ler o primeiro? Eu posso ler. Pois Vi não. quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Que bonito esse texto, né? Muito. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande nada. A coisa já não ficou tão bonita agora, né? O primeiro cavaleiro branco saiu vencendo. O segundo cavaleiro, no cavalo vermelho, que tem a cor tem uma espada e matando uns aos outros. Terrível. Terceiro cavaleiro, terceiro selo. Quando abriu o terceiro, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma maçã na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso, né? O que significa essa na mão e não danificar o azeite e o vinho? Vamos avançar. Quarto cavaleiro, quarto selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra,
para amarrar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Uau. Olha que terrível, hein? O inferno acompanha o cavalo amarelo, que tinha o seu cavaleiro, chamava Morte. Vamos ver a abertura do 5º selo. Já não tem mais nenhum cavaleiro, nem cavalo. Só abre direto. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Opa! O 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, colada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e nos escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Gente, obrigado, Ruth. Ruth fez uma leitura aí muito bem feita dos 6 selos. Cada selo ia sendo aberto e coisas novas iam sendo descobertas. O primeiro selo, por exemplo, diz: o ser vivente diz, vem, e aí aparece um cavalo e um cavaleiro. Esse cavalo vem vencendo para vencer, ele traz um arco, mas não traz flecha, e traz uma grinalda, uma coroa. Interessante, o que significa esse primeiro selo? Como eu disse para vocês, cada selo representa um período da história da igreja, período da história que passou. O primeiro selo refere-se ao vencendo para vencer, a história do cristianismo, onde Jesus ali é o cavaleiro branco. Ele tem um arco, não tem flechas. Ou seja, tudo que ele conquistou foi sem guerra, foi na paz. Ele trouxe a paz. E ele consegue vencer, ele vence para vencer. Só que a sua coroa não é uma coroa, o texto bíblico diz a coroa de diadema, não aquela coroa de reino, porque ainda não é o momento do reino, ele ainda não veio na glorificação, ele veio uma coroa de quem venceu, mas ainda tem uma batalha a ser travada ainda. Então, esse é o primeiro cavaleiro. Isso vai do século I ao século III. Aí vem o segundo selo que a gente leu. O segundo selo, um cavalo vermelho, o seu cavaleiro tem uma espada grande. E o que eles trazem ali nessa espada? Eles estão lutando um contra o outro. O cavalo tem cor de sangue. E é justamente nesse momento, o período da igreja, que a igreja está lutando pela supremacia contra os anos. Nós estudamos que tinha lá, a igreja estava tentando libertar-se, Roma, misturado com a igreja romana, tentavam-se ter a supremacia para que pudesse eliminar as tribos bárbaras e pudesse reinar e tornar-se um reino onipotente. Então, esse é o período da igreja, né? Guerra, muita matança, uns matando os outros, né? Os arianos matando os romanos matando os arianos. Então, foi uma guerra muito forte que aconteceu nesse período. Por isso, traz uma espada e um cavalo vermelho, que é a cor do sangue. O sangue reinou nessa época, e muita matança, muita tristeza. Bom, na sequência,
ser vivente e diz, vem. E aí vem um cavalo preto, com a balança na mão. E aí, algumas coisas importantes ele diz. Esse cavalo preto, ele tem uma balança na mão, e ele fala assim, que devia preservar o vinho e o azeite. Celular. Em cima do celular. O vinho e o azeite deveria ser preservado. A balança representa a fome. Os grãos representam a palavra de Deus. O vinho representa o sangue de Cristo. O azeite representa o Espírito Santo. Esse foi um período da igreja onde algumas coisas ruins aconteceram, né? Eu vou colocar um texto aqui do Ranko Stefanovic, para a gente fazer uma leitura sobre ele. Desculpa, do Jacques Ducan, Segredos do Apocalipse. Ele fala assim, a profecia do terceiro selo relata o tempo em que a igreja estava tão preocupada em se estabelecer como instituição que se esqueceu das necessidades espirituais de seus membros. O grão que foi medido e comprado sugere a preocupação com a riqueza material. Mais uma vez, o grão tem duas conotações, o da obsessão materialista da igreja e a da fome espiritual dos cristãos. Nesse período, a igreja se estabeleceu como potência política com território próprio. A Itália acabara de ser libertada dos arianos e a igreja tomou conta da região. E Visconga, mais tarde, que a igreja estava construindo o fundamento de uma hierarquia vertical, em última análise, uma teocracia de poder. Foi nesse momento que termina a conquista com os arianos, que derruba os 3 chifres. Lembra que na profecia de Daniel, os 3 chifres pequenos saem e levantam um chifre mais pontudo, um chifre grande, que falava com blasfêmia, queria mudar os tempos e as leis. Então, é esse momento aqui, onde a igreja está preocupada muito mais com estabelecer-se como instituição do que com a qualidade espiritual dos seus membros. Por isso, a balança, a fome nesse caso aqui é uma fome espiritual, uma fome do conhecimento da palavra de Deus. Porém, manteve-se o Espírito Santo e os de Cristo. Os cristãos não tinham comida, mas ainda tinham a presença do Espírito Santo e ainda tinham a certeza do sangue de Cristo, do perdão pelos pecados. Então, foi um momento assim, complicado da história da igreja. Nós sabemos como que isso aconteceu, já estudamos isso em Daniel e também em Apocalipse. Aí vem o quarto ser vivente que diz, vem, e aparece agora um cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo ele é seguido de morte, o nome dele é morte, o inferno o acompanha. Olha que coisa terrível, né? Que período é esse? Esse período é um período também muito triste, né? Um período o período da história em que a igreja se torna opressora e persegue toda suspeita de heresia. Estamos no tempo das cruzadas, das inquisições e das guerras religiosas. Percebe que coisa terrível, né? Nós já estudamos um pouquinho de cada desses. Estudamos as cartas das 7 igrejas. Quando estudamos sobre Daniel, o capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8 e 9 de Daniel, a gente entendeu o que aconteceu ali. Então, esse é o período das cruzadas, onde a igreja, em nome da fé, matava as pessoas. Então, era a morte via acompanhada. Agora, não era uma batalha simplesmente pelo poder, era uma batalha em nome da fé. E isso foi terrível, esse período. Aí nós sabemos o período das Inquisições, o período das cruzadas, o período que a igreja, em nome de Deus, fazia atrocidades. E, recentemente, aí, até pediu perdão para o público em relação a isso, mas o que foi feito não deixa de ter acontecido, né? Então, aí são os 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos sempre tem um cavalo e um cavaleiro. A partir do 5º selo já não tem mais cavalo e cavaleiro. O 5º selo não é mais um dos seres viventes que falam, vem. Quem fala as suas almas do altar no 5º selo. É uma cena de juízo, onde esses mártires clamam por justiça. Desde Abel, pessoas que morreram. E a fala que diz o seguinte, olha, calma, espera, tem que completar o número de vocês. Tem mais gente para morrer. Vai morrer mais gente ainda, calma. E eles recebem uma vestidura branca. Mas agora, o contexto, o 5º selo, é um contexto de juízo, de vingança. Já começa a estabelecer um momento de juízo. E aí a gente vai para o 6º selo. E o 6º selo onde descreve uma cena bem inusitada, bem interessante, onde diz que nesse 6º selo chegou o grande dia
daria um cordeiro. E aconteceria um terremoto, um grande terremoto, o sol escureceria, a lua se tornaria em sangue, a queda das estrelas, os céus rolariam, e os poderosos se esconderiam. E a pergunta é: quem pode suster-se? Essa é a grande pergunta. E aí eu me recordo aqui das palavras da Lira no início do nosso estudo, um pouquinho antes do pedido de oração, que ela falou assim: vamos orar para as pessoas que estão achando que ainda tem tempo. E nós não temos tempo. Por que nós não temos? Porque são 7 selos. Os 7 selos, o 7º selo, não vamos antecipar, mas nós estamos no 6º selo. Por que nós estamos no 6º selo? Vou mostrar para vocês. Espero que funcione aqui. Terremoto de Lisboa. Lembra que falou que tem um grande terremoto? Vou passar um vídeo para vocês, um pedacinho, não ele completo, mas um pedacinho só para vocês entenderem o que aconteceu no terremoto de Lisboa em 1800 e pouco. 1780. Isso. Obrigado, Zé. Só um pouquinho. Vocês estão ouvindo o som, não? Não, né? Então, a gente vai ter que compartilhar o som. Aconteceu dia 19 de maio de 1780. Mês que vem faz mais um ano. Exatamente. E agora? Escutou? Ok. No dia 1º de novembro de 1755, Lisboa comemorava o Dia de Todos os Santos. Muitas pessoas se encontravam nas ruas e nas igrejas, professando sua fé e confraternizando com amigos e parentes. Mas o que eles não sabiam é que uma catástrofe colossal iria atingir a capital portuguesa naquele dia. Por volta das 9h30 da manhã daquele dia, um sismo com epicentro no meio do Oceano Atlântico resultou em um terremoto, seguido por um tsunami e, por fim, um incêndio na cidade de Lisboa. A capital do Império Português ficou praticamente destruída. Milhares de pessoas morreram e as ondas do tsunami chegaram até o Brasil. É sobre essa tragédia, uma das maiores da história, que falaremos nesse vídeo de hoje. A Lisboa do século XVIII era uma cidade com ares de cidade medieval, cheia de ruas pequenas, sinuosas e sujas. Na época, a cidade contava com 200 mil habitantes. Era a 4ª cidade mais populosa da Europa. Portugal se orgulhava de ser o bastião do catolicismo, e no dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755, as igrejas da capital estavam lotadas para a celebração religiosa. No entanto, a população não contava que por volta das 9h30 da manhã, um terremoto fosse sentido na cidade. O efeito do terremoto em uma cidade populosa, com ruas estreitas, prédios antigos e muitas pessoas nas ruas foi devastador. Os relatos contam que os tremores estenderam-se por até 7 minutos, embora existam relatos que sugerem que pode ter se estendido por 15 minutos. O epicentro desse terremoto estava a cerca de 200 km a 300 km de Lisboa, mais precisamente a sudoeste de Portugal continental, no meio do Oceano Atlântico. Os especialistas da área ainda hoje não conseguem precisar com exatidão o epicentro desse terremoto. Existe uma teoria que sugere que o primeiro tremor aconteceu nessa área citada anteriormente e que um segundo tremor teria acontecido na desembocadura do Rio Tejo. Mas a teoria aceita sugere que não houve esse tremor na desembocadura do Tejo. Estudos atuais calculam que o tremor de 1755 tenha alcançado uma magnitude de 9 na escala Richter. E o mais impressionante é que essa escala vai até 10. O terremoto também atingiu Marrocos e a Argélia, e foi sentido em outros países da Europa, incluindo a Inglaterra, com relatos de um tsunami que atingiu a costa da Cornualha. E, segundo o pesquisador Francisco Dourado, da Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o tsunami ocasionado pelo terremoto também chegou ao Nordeste brasileiro. O pesquisador conta que... O vídeo é um pouquinho longo, né? Vou dar uns 14 minutos.
o mais importante é justamente essa magnitude desse terremoto. 9 pontos na escala Richter, foi um grande terremoto. Acabou com a cidade de Lisboa. Acabou, morreram, conta-se que metade da população que existia na época, quase 200 mil pessoas, a população era 200 mil pessoas, mas talvez 100 mil, 70 mil pessoas morreram nesse terrível e assombroso terremoto que aconteceu. Veio tsunami, veio um tanto de coisa. Isso aí estava marcando o início, a proximidade do tempo do fim. Esse foi uma coisa importante que aconteceu. Mas o texto bíblico do sexto selo diz também que o sol se escureceria. E a gente vê agora uma outra notícia. New England, Dark Day, 19 de maio de 1780. Acho que você confundiu, foi essa data aí, não foi, não, Isaac? Exatamente. Eu troquei as datas aí. Para esse aqui, o sol se escureceu e a lua também ficou negra. Justamente, é isso aí. Tem um relato aqui de um outro blogueiro, vou colocar aqui para vocês, rapidinho, sem levar muito tempo, mas vale a pena a gente depois assistir o vídeo, tá? Você já imaginou estar na sua casa em um domingo ao meio-dia, naquele sol radiante, e de repente, o dia simplesmente vira noite? Foi exatamente isso que aconteceu em 19 de maio de 1780. Em plena Revolução Americana, na Nova Inglaterra. O marco foi tão grande que essa data ficou conhecida como o Dia Escuro, ou Dark Day. Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? E antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. A escuridão era tanta que foi necessário utilizar velas durante o dia. Não havia estrelas e nem lua, era completa escuridão. Esse dia inspirou terror, pânico e perplexidade. Galinhas desnorteadas foram para suas pogas, os gados assustados foram para suas cabanas, surgiram pássaros noturnos e sapos cantavam como se fosse meia-noite. As crianças foram mandadas para casa da escola, homens oraram e mulheres choraram. Milhares deixaram o trabalho e foram para as tabernas e igrejas em busca de consolo. Com o pouco conhecimento da época, as pessoas estavam com medo. Muitas sequer conseguiram dormir com medo do que poderia acontecer. Algumas achavam que estava ocorrendo o dia do julgamento final, principalmente porque nos dias anteriores, tanto o sol quanto a lua tiveram uma luz avermelhada. Eles citam o trecho da Bíblia. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Para o alívio delas, na manhã seguinte, o sol reapareceu e os moradores de Nova Inglaterra tomaram isso como uma oportunidade para um recomeço. Muitos oraram por horas, apenas agradecendo pelo mundo não ter acabado. Mas a dúvida que não quer calar é: o que pode ter causado esse evento tão estranho? Nos últimos 240 anos, historiadores e cientistas têm discutido a origem do evento. Seria um vulcão, uma nuvem de fumaça, um asteroide ou algo mais sinistro? O Departamento de Meteorologia se manifestou e disse que uma nuvem espessa pode baixar o suficiente para fazer as luzes das ruas acenderem e os carros terem de ligar os faróis. Mas é improvável que uma nuvem fosse capaz de causar todos os eventos e tamanha escuridão descrita no evento do Dia Escuro. Não vamos aprofundar aqui no vídeo, porque eles vão tentar agora explicar e tal, buscar algumas informações. Mas para mim não interessa a explicação, o que me interessa foi a causa. Não a causa, mas o efeito. Né? O efeito é que Deus falou, vai ter e teve. Teve dia escuro? Teve. Teve terremoto? Teve. Estamos avançando no selo. E teve chuva de meteoros também? Teve queda das estrelas? Teve. E aí a gente tem mais um videozinho para mostrar para vocês.
Quase todos os meses temos pelo menos uma chuva de meteoros para agraciar nosso céu noturno. Esse fenômeno é basicamente uma época do ano onde aumenta a probabilidade de nós vermos uma estrela cadente cruzando o céu, pois a Terra pode estar passando por um rastro de detritos deixados por um cometa quando ele passou pelo Sol em sua trajetória ao redor da estrela. A maioria dessas chuvas possui uma taxa pequena, de 10 a 30 meteoros por hora, e quem já observou sabe que esses números podem variar muito. Porém, foi no ano de 1833 que aconteceu uma das maiores chuvas de meteoros que temos notícia, chovendo de 100 mil até 150 mil meteoros a cada 60 minutos. E é no vídeo de hoje que você vai conhecer... Presta atenção no que ele falou, as chuvas de meteoro acontecem, mas são 30 a 40 meteoros por hora, né? Ele está falando aqui de milhares, de 100 mil meteoros em uma única hora. Vou continuar um pouquinho. A história desse fenômeno impressionante que aconteceu em meados de novembro de 1833. Oi, gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixa o like aí que é muito importante. Era 13 de novembro de 1833. As pessoas acordaram de madrugada com gritos e luzes iluminando os quartos pelas gretas dos telhados. O tumulto tomou conta das ruas de diversas cidades, enquanto no céu, várias estrelas pareciam cair a todo instante. Nesse momento, qualquer pessoa comum pensaria, é o fim. Só por essa gravura feita por Adolf Vollmer em 1888, já podemos ter uma breve noção de como deve ter sido aquele momento. Quase todas as pessoas estavam tomadas pela... Bom, ele vai contar a história que tinha um astrônomo que prestou atenção, descobriu algumas coisas, enfim. Mas são eventos que aconteceram. E aí eu quero ir para o final do nosso estudo de hoje, trazendo o seguinte relato. Terremoto, grande terremoto, o Sol escureceu, ok. Lua em sangue, ok. Queda das estrelas, ok. Agora, o que é isso? O céu se enrola, os poderosos se escondem, as pedras caem sobre eles, e quem pode suster? O que é esse final aí? O que é esse finalzinho que está acontecendo aí, Joilton, que está descrito aí nesses 3 últimos textos? O que significa isso? O céu se enrola, os poderosos se escondem, quem pode suster? Na ira do Cordeiro. É o de Jesus. Estamos no 6º selo, gente. Estamos no 6º selo. Falta muito pouquinho para tudo acontecer. Sabe, realmente não tem mais tempo para a gente ficar brincando de ser cristão, de ficar enrolando para tomar decisões. Esse detalhe também, Nilo, o céu se enrolar. Praticamente tudo que a gente conhece de cultura vai ser modificado. Praticamente a abóbada celeste vai se abrir, né? As potestades do céu serão abaladas. São um fenômeno nunca visualizado ou visto em nenhum momento da história do homem, que vai ser o momento da vida do Cordeiro, da manifestação de Jesus. A própria Bíblia diz que de um lado, como se fosse um raio do Ocidente ao Oriente, cortando o céu, todo mundo vai ver. Eu imagino que vai ser algo tremendo, ao ponto das pessoas pedirem para as pedras, para as plenhas caírem sobre ele. Esse é um fenômeno assim, difícil de explicar. Como alguém pode pedir que uma rocha, que uma pedra caia sobre ele? Você já pensou nisso? Que tamanho medo, a consciência gritando, né? Dizendo, olha, é você, a culpa, né? O que faz uma pessoa desejar a morte, né? Um suicida, né? Uma dor mental, uma angústia mental tão grande ao ponto de pedir o fim da vida. Vai ser muito terrível, né? Para alguns, e para outros será uma alegria. Olhar para o céu, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Beleza, exatamente isso aí. Você foi perfeito. Os céus vão se enrolar para que aconteça aquilo que está previsto lá. Do Oriente ao Ocidente, todos verão a volta de Jesus. Essa é a importância desses detalhes. E fenômenos que ainda não aconteceram vão acontecer. Mas o que mais importa é que alguns
que deveriam ter acontecido já aconteceram para garantir que os outros vão acontecer. Essa é a nossa garantia. E olha, gente, estamos justamente nesse sexto selo, que é o tempo que vai concluir com a volta de Jesus. Não tem como a gente esperar mais. Não tem, o mundo está indo de mal a pior. Estamos vivendo aqui de tempo emprestado, na prorrogação. Não tem mais como viver. É muita tristeza, muita tragédia. Se a gente olhar o que acontece ao redor, se a gente olha o Apocalipse sinótico, né, que existe nos evangelhos, que são paralelos ao que acontece. A gente pega lá Mateus 24, Lucas 21, a gente vê exatamente as coisas que estão paralelas a esses textos, a esses 6 selos por ano. E justamente as coisas que aconteceram, as perseguições, a fome da palavra de Deus, o terremoto, a lua se tornar em sangue, está tudo lá em Apocalipse, em Deus em Lucas 21. Lá diz exatamente que, como nos dias de Noé, viria Jesus. E nós estamos vivendo como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam casamento, as pessoas compravam e vendiam, mas não ligavam para a palavra de Deus. E é isso que a gente está vivendo hoje. Então, Jesus está muito perto de voltar, eu não tenho dúvida disso. Talvez mais 5 anos, mais 10 anos, mais 50 anos, não sei, mais 100 anos, mas a gente está próximo dos dias de voltar. Eu não acho que esse mundo dura mais que não gosto de falar de data, mas sim, a gente não consigo ver muito tempo para frente, não consigo ver esse mundo seguindo mais para frente, porque, a não ser pela misericórdia de Deus para salvar mais alguns, mas a gente vê assim, que tem um momento que Deus fala assim, basta, chega, já deu. É interessante isso que você fala, que Jesus também falou nos dias de Noé. Muitas vezes a arca, quando Noé fez a arca, foi um escândalo para aquela sociedade. As pessoas vendo construir um barco gigante, aqui vamos imaginar quem mora em São Paulo, na Praça da Sé. O mar aqui está muito distante, muito longe. E naquela época que não existiu, por exemplo, as fragmentações dos continentes, o mar era mais distante ainda de onde Noé estava. E as pessoas olhavam, como é que isso é um escândalo? Como é que pode uma situação dessa? Agora, quando as pessoas olham para Jesus, algumas pessoas começam a duvidar se Jesus realmente vai ir, se realmente é uma esperança verdadeira. Como nos dias de Noé, as pessoas vivendo como se ele nunca mais voltasse, já partindo para soluções materialistas, espiritualistas, e colocando outras soluções, como nos dias de Noé, fazendo aquilo que Deus prometeu como uma coisa única. Não, isso aí, uma vez eu estava ouvindo um crente, nós estávamos visitando um lugar, ele disse, o céu, se você acredita, isso é uma alegoria. Em relação a isso aí. Então, a gente tem que ver essa questão para que nós não sejamos pegados, não sejamos pegos como foram os antediluvianos. Eles ficaram desprotegidos, não creram, e quando veio o dilúvio, levou a todos. As pessoas amarravam seus filhos, os animais, porque perderam as esperanças e tinham a esperança que esses animais chegassem às altas montanhas e salvassem seus filhos, de tamanha era a destruição. É isso aí. A gente está vivendo esse momento aí de descrença, de zombaria, cada vez mais torna-se uma zombaria com a palavra de Deus, com aqueles que seguem algum princípio, e a gente está se aproximando desse momento. O que eu percebo é que na história do mundo, sempre chega um momento que Deus fala, chega. Foi assim com Noé, na época de Noé. Não, agora o mundo está muito mal, chega. Nós uma arca, quem entrar na arca será salvo. Com Babel, o povo começou a construir a torre, e vai desafiando Deus, Deus desce e chega. Com Sodoma, vai, Deus chega, basta. Vai chegar um momento que Deus vai falar, basta. Por enquanto, a gente está vendo a misericórdia, vai pela misericórdia, como diz lá em Pedro, para que ninguém se perca. Não que Deus está na sua promessa, mas
misericordioso para que ninguém se perca. Mas se algum momento vai chegar, Deus vai falar, chega, está pronto. Assim como Cristo disse na cruz, está consumado. Deus vai falar, filho, como diz na música do Arautos do Rei, né? Filho, vai, chegou a hora. Que seja bem breve possível, que seja na nossa geração isso, para que a gente possa, como família, como amigos, encontrarmos com Cristo nos céus de mãos dadas. Amém. 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 Fala, Elias. É isso aí. Quando todo mundo tiver selado e já não tem mais quem praticar o mal, continue praticando o mal. Quem praticar o bem, continue na prática do bem. E aí é o fim, será o fim. Joilton, o Igor aí vai cantar a música? Canta para nós? Pode cantar? Você autoriza? Claro. Posso compartilhar aqui a tela? Sim, eu vou tirar aqui a minha. Eita, aqui. O som, né? Aqui. É uma oração da Vega. Que mudou toda a história, que é a ressurreição. Tá, tudo bem. Mas você tem um texto, somente um. Você ganhou R$200 de desconto. É isso mesmo. O melhor plano da... Preciso me entregar, Senhor. Preciso. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre ser por onde for.
quero para sempre servir por onde Amém. Louvado seja Deus. Que essa seja a nossa decisão. Para a gente uma oração. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui em família, Senhor. Temos colegas, temos amigos, temos irmãos, temos tios. Isso aí, o céu não vai ser o mesmo se nós não estivermos juntos, Senhor. Nós precisamos nos entregar. A tua palavra é que o Senhor está à porta, do lado de fora, batendo no nosso coração. E a tua promessa vai fazer nada e vai dar um novo ressignificado das nossas vidas, Senhor. Muitas vezes a ansiedade, a depressão, as coisas dessa vida nos atormentam. Nós precisamos aprender a confiar em Ti, a descansar, a entregar o nosso estresse, a nossa ansiedade, os nossos desejos nas mãos. Ó Senhor Deus, entra no coração, faz morada, transforma as nossas vidas. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana para todos. Amém. Isaac Amém. tentou colocar Brian ao vivo ali, o bicho fugiu igual um bagre. Ele aproximou aqui, não sabia que estava filmando, não. Aí eu puxei pelo braço, ele deu um pinote. Eu não vi. Rapaz, você quer me filmar? Oi, gente, feliz semana. Obrigado, Daniela, que esteve conosco, a Sara, o Alex, a Sheila. Sheila, cadê a Sheila? Tudo bem hoje? Hoje ela não entrou. A nossa prima aí, a Ruth, a Elides, a Dil, Isaac, a Sara, seja bem-vinda aqui à nossa sala. Sara, Deus abençoe você, a Elaine, Elias, Alex, todo mundo aí é bênção pura, sem mistura. Palavra maravilhosa. Vocês concordam comigo que o Nino tinha que ser o orador oficial desse negócio? Né? Tinha que ser o Nino aí. Ele fala muito bem as palavras, né? Não concordo. Esse é o homem aí, esse é o homem. Nós temos que só fazer comentário. Inclusive, na voz da profecia está escrito. Que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A voz é do Nino e a palavra é de Deus. Mas aí ele fica muito sobrecarregado, né? Olha, esse a gente... Vamos para a votação. Os que concordam ficam com missão. Está votado. É brincadeira, gente, mas é muito bom. Parabéns, a exploração foi muito boa, as ilustrações foram maravilhosas. Deus te abençoe, continue te abençoando. Amém, gente. Estamos aí. A gente quer a verdade. Tem muita gente aqui nesse grupo aqui, ó, que poderia fazer um estudo desse, né? Capacitado. Tem uma que é até psicóloga, rapaz. Rapaz, tem gente que sabe andar. Eu quero ela falar aqui no Zoom, né? Eu vou entrar em semana de oração aí, vigília, em jejum. Quero ver minha prima psicóloga falar desse grupo aqui. Ô, Joilton, tem gente aí que sabe as datas até de cor, rapaz. Você viu aí? Pois é, aí! 1.700 pais. Além de cantar, ele encanta também, né? Isso foi a minha mãe, sua avó Doroteia, que ela cantava o hino que tinha essas datas todas. E aí, como não decorar? Em 1780, em maio 19 do mês, o sol escondeu o seu rosto e a lua em trevas se fez. Aí não tem como esconder isso, não. Passados 53 anos, o mesmo sinal sucedeu. O Rodrigo que cai da figueira, as estrelas caíram do céu. O hino é o gabarito. Ô, Ruth, Oi. Fala para a Sara abrir a câmera. A Sara, nossa Sara, cadê você? Ô, Sarinha, abre aí, vai. Sara, cadê você? Nós O povo temos veio que aqui só para pagar. te ver. Vamos pagar cachê, vamos pagar. É outra que tem que fazer estudo também. E o Serginho aqui, ó. O Serginho sabe de tudo. É outra aqui, ó, para nos ajudar aqui, ó. A Sara saiu. Cadê a Sara? Aê, Sara. Cadê? Olha aí.
Foi, Sara. Gente. Ó, eu tenho 2 sonhos aqui, né? 2, não, 3. Eu vejo a minha prima Ruth falando, meu tio Isaac aqui também, e a Lira, minha Acabei de falar. Lira. Dizem que ela é uma excelente palestrante, que tem o poder da palavra, né? É Vero. É Vero. Arrebentando em nome do Pai, tá? Esse povo todo aí é bom demais. A Lira e Isaac, está aí o desafio. A Nidinha eu nem falo, porque ela já prometeu que vai falar, né? Então, tranquilo. Ela saiu mais cedo, teve que resolver um problema. Juraci tá com desinteria. E aí, minhas primas, minhas tias, quando é que a gente vai ver? Vamos ouvi-las e vê-las. Fala conosco. O justo viverá pela fé. Recording stopped. Ó, finalizou aí a gravação. Ok, gente. Deus abençoe todos. Até o próximo encontro. Feliz sábado. Feliz sábado. Boa noite. Feliz sábado. Feliz semana, né? Feliz semana. Feliz semana. Feliz Valeu, semana. Gente, Feliz semana. Abraços, mil. Tchau, Sheila. Obrigado. Teve foto? Teve foto? Uma foto. A foto. Gente. Tiramento aí, pra gente tirar foto. Nossa, deixa eu arrumar meu cabelo, então, né, gente? Vamos arrumar. Peraí, deixa eu passar um batom. Passar perfume. Perfume. Aí, agora sim, vamos lá. Aí eu vou tirar o óculos. No 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sorrindo. Pronto, meu povo. Acabou? Pode parar? Foi rapidinho, tá?